Eu só vamos fazer uma introdução, né? Hoje é dia 14 de abril de 2025, nós estamos estudando esse livro, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Estamos no capítulo Complexo Obsessão, né? E hoje, dia 14 de abril, nós iniciamos o estudo da Ivone com a questão 473 de O Livro dos Espíritos, onde Ivone faz a pergunta e depois os espíritos dão a resposta, né? E agora nós já lemos essa primeira questão, né? Lemos antes, vamos agora ao primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo do capítulo Complexo Obsessão, Ivone diz assim: um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é, certamente, aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Então, olha só que coisa interessante que ela diz aqui. Um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é certamente aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Por isso que nós vamos estudar o livro Dramas da Obsessão, assim que terminarmos Recordações da Mediunidade, né? Do Espírito Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Ivone Pereira, né? Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de averiguar obsessões, obsessores e obsediados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do espiritismo, isto é, médiuns, presidentes de mesa, médiuns denominados passistas, assim como existem médicos, pediatras, ocultistas, neurologistas, etc., etc. Por isso, essa questão 473 é tão importante. Questão 473 de O Livro dos Médiuns. Vou lê-la novamente. Pode um espírito tomar temporariamente? Vamos sublinhar essa palavra temporariamente, porque ele só pode tomar temporariamente e não definitivamente. O invólucro corporal de uma pessoa encarnada, quer dizer, viva, isto é, introduzir-se num corpo animado, quer dizer, um corpo vivo, né? E obrar, fazer coisas em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo. E os espíritos vão dizer: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Aí aconteceu o quê? Sintonia, afinidade. Percebeu? Que foi nós estudamos outro dia? Sintonia, afinidade. E ele diz, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Sintonia, afinidade. A fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Há o livre-arbítrio. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Ele não pode expulsar o encarnado e tomar conta do corpo dele. Por isso que este encarnado terá que permanecer ligado ao seu corpo, porque ele está aqui encarnado, pelo fio de prata, aquela extensão do espírito, o dia da sua morte, o termo fixado para a sua existência material, até a sua desencarnação. Então, muito importante essa questão, 473, do Livro dos Espíritos. Voltamos aqui ao que a Ivone dizia. Assim como existem médicos, pediatras, oculistas, neurologistas, também deveriam existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a estes será necessária uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina, para levar a bom termo o mandato. Tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria. Não basta sair lendo livro, requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentem no limite da ação de cada um,
pois é sabido que a observação pessoal, a prática do exercício do sublime mandato espírita enriquece de tal forma os nossos conhecimentos a respeito de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsidiado que se nos depara em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Visando a cura, quando a cura seja possível. Que dependendo da situação, naquela encarnação, não haverá possibilidade de afastar o espírito obsessor. Tá? Daí a importância de estudar obsessão. Porque a obsessão graça no mundo em que nós nos encontramos. Quer dizer, ela está aí, presente. Quem não percebe isso? Só quem está de olhos vendados. E tem tipos de obsessão de várias notícias, não tem? Desde aquela mais violenta até aquelas mais sutis. Mas a gente percebe. E a gente percebe também que não são apenas aqueles companheiros desequilibrados, que você diz, oh, meu Deus, né? Esse é um ignorante, é alguém que cometeu muitos erros. Não, a gente encontra o processo obsessivo também instalado entre os religiosos. E pensando bem cá com meus botões, eu acho que é onde a obsessão mais graça entre os tais religiosos. Eu acho que é onde a gente encontra ela realmente ali. É entre os tais religiosos. Aqueles que andam proclamando por aí que são profetas, né? Foram escolhidos por Deus, a dedo, assim, Deus chamou numa conversa ali, ó, tete a tete, e os incumbiu de fazer. Todo dia aparece um louco diferente. Todo dia. Não, se fosse um só, a gente estava pronta. Muitos. Entre nós espíritas também tem muito obsidiado. Muito. Então, eles aqui, tantas são, diz a Ivone, tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que se nos tem deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médio, que certamente para examiná-las todas, na complexidade das suas manifestações e origens, precisaríamos organizar um compêndio. Tinha que ser quase uma biblioteca, né? Aquele livrão, né? Realmente uma coisa incrível. Nessa ligeira anotação, portanto, quer dizer, ela escreveu aqui algumas páginas, né? Ela diz que precisaria de um livro realmente, ó, um compêndio, uma enciclopédia para falar sobre isso. Então, ela vai falando aqui. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes, ou como conselheiro de ambos os implicados no fenômeno, obsessor e obsediado. Às vezes ela foi aquela que ficou intervindo ali entre os dois, né? Mas antes que entremos diretamente na exposição que pretendemos tentar, preferimos reportar-nos ao mestre por excelência do Espiritismo, Allan Kardec. Então, ela vai falar, ela quer se dirigir primeiramente a Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores até o presente momento. No Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes ligeiros esclarecimentos que pedimos venha ao leitor, quer dizer, licença ao leitor para transcrever, visto que não serão demasiados o estudo e a meditação sobre qualquer ponto, né? Importante da doutrina espírita. Se é que nela existem pontos menos importantes uns dos outros.
Tudo da doutrina é importante, né? Às vezes você lê uma frasezinha, isso não é importante. Daqui à frente, você pega um tema e você volta lá e você diz, meu Deus. Assim, relembremos, além da questão 473, que abriu esse capítulo, acima citada, também é de número 474, e seguinte. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que ditaram aquele código de ouro. Eu vou seguir aqui pelo Livro dos Espíritos. Vocês podem seguir por esse livro, tá? Que ela copiou, mas eu vou no Livro dos Espíritos. Questão 474. É parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. O item é possessos. Possesso. Então, na questão 474, Kardec pergunta assim: desde que não há possessão propriamente dita, repare, isso aqui ele vai desdobrar depois no livro A Gênese, ou melhor, na Revista Espírita, e mais tarde na Gênese, mostrando lá no final do capítulo 14, deixa eu ver se está aqui, capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho, só para a gente. Opa. No livro A Gênese. Eu gosto muito de lembrar isso. No capítulo 14, quando começa a falar em itens 47, 48 e 49, né? Ele fala, na 47, na obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Então, isso é o livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, os fluidos, item 47. Então, ele fala, na obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Olha aí, questão de sintonia e afinidade. Este último encarnado encontra-se, então, laçado como em uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Mas ele não é vítima. Não é vítima. Houve aí uma sintonia, uma afinidade. Agora ele vai dizer assim, no segundo parágrafo do item 47. Na possessão, opa! Questão 474, do Livro dos Espíritos, em 1857. Mas a Gênese foi publicada em 1868. Uma boa distância. Então, ele diz no Livro dos Espíritos, na 474, desde que não há possessão propriamente dita. Na Gênese, 1868, não há possessão. Em lugar de agir exteriormente, como é na obsessão, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, porque ele não pode tomar o corpo do outro para sempre, o que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária, intermitente, quer dizer, está aqui hoje no processo de possessão, aí ele sai, vai dar uma volta, dali um mês ele volta, fica um tempo, sai, daí depois ele volta, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do espírito e do corpo só pode ser operada no momento da concepção, tá? Item 48. Obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito, que quer falar e, para causar boa impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse sua veste. Então, a obsessão é sempre o espírito mau. A possessão, não. Pode ser o espírito mau, pode ser o espírito bom também. Aí depois, no segundo parágrafo da 48, o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo. Quando o espírito é bom, ele toma emprestado.
Mas quando ele é mau, ele não toma emprestado. Ele se apodera se o titular não possuir força moral a lhe resistir. Entendeu? Aí, página 49. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Então, 1868, a Gênese, a gente vai perceber que a possessão é possível, sim, tá? Só para a gente relembrar. Então, voltei ao Livro dos Espíritos, 474, né? Quando ele dá pergunta, Kardec diz que não há possessão propriamente dita, e a gente já sabe que existe. Isto é, com a habitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsediada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Os espíritos respondem, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saiba que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Tá? E aqui tem a Kardec dá uma notinha. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios. Claro, porque se você for analisar a palavra possessão, isso vai nos lembrar essa ideia de demônios, não é? A gente sabe que demônios não existem. Então, o vocábulo possesso, da sua acepção vulgar, comum, todo mundo fala por aí, né? Supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios. Claro que não há demônios. Esse demônio que vem, né, e toma o corpo. Lembra quem viu o Exorcista? Era um demônio, né, que existia lá no Egito, não era na Babilônia, na Mesopotâmia, era um demônio, tanto que tinha até a estátua do demônio. Esse demônio veio e toma o corpo daquela criança, né, que faz aquelas coisas. Ali era um demônio. Esse demônio não existe. Esse ser criado por Deus, demoníaco, ser especial. Esse demônio não existe. Que toma o corpo de uma pessoa, né? Pois que nesse sentido mitológico do demônio, do Lúcifer, né? Do diabão, então, nesse sentido, não há demônio. Em que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há processos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. Então, Kardec diz aqui que não há possessão nessa ideia de demônio, aquele demônio com chifre, vermelhão, com aquele rabo, né? Esse demônio da igreja, isso não existe. Tá? O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, ele diz, possesso é nesse sentido. Possesso é nesse sentido. Alguém subjuga o outro perde a sua vontade, não mais consegue exercer o seu livre-arbítrio e é dominado pelo outro. Mas, mesmo assim, ele não é vítima, porque até chegar a esse estágio, ele abriu a porta e convidou o vampiro. Por isso que a mitologia diz o quê? Lembra a história dos vampiros? Quem gosta dessas histórias? Eu sempre gostei muito dessas histórias de vampiro. Um vampiro só entra na sua casa se convidado. Quem assistia a Drácula, lembra? Aquele Drácula. Ele chegava na porta, batia, tocava a campainha, e a pessoa dizia:
Se ele era muito educado. Repara, quem via a história de Drácula, eu adorava. Bela Lugosi, aqueles caras todos, eu gostava. Não tinha Drácula grosseiro. Não tinha Drácula grosseiro, estúpido, ignorante. Não tinha nada disso. O Drácula sempre era um lorde, conde, conde Drácula. Fazia das ligações. Era um conde, alguém da realeza, finíssimo, educadíssimo, sedutor. Entendeu? Sedutor. É todo Drácula um sedutor. Mesmo quando o Drácula, o artista, não era bonito, que tem o Drácula bonito e tem o Drácula que não era bonito. Mas ele tinha uma característica. Ele era sedutor. Sedutor. E as pessoas que não estavam de antena ligada, o que faziam? Abriam a porta da sua casa para ele entrar. Depois que ele entrasse, meu filho, acabou. O que acontece com os obsessores? Quando o povo bota o nomezinho lá na mesa mediúnica, na casa espírita da gavetinha, eu estou com problema, estou desequilibrado, estou com isso, estou com aquilo, e aquele espírito que está atormentando aquela pessoa chega à mesa e começa a dar depoimento, o que muitas vezes eu já ouvi ele dizer, o amigo espiritual? Olha só, está agora desesperado, pedindo para eu ir embora, mas na hora que queria as coisas, me chamou. Agora que a coisa está feia, ele quer mandar embora. Não vou se fácil ou não. A maioria era assim. Então, o vampiro é um sedutor. Se ele não for sedutor, como é que ele vai atrair a nossa atenção? Entendeu? Delicado, sedutor, né? Trazer presente. Aí a pessoa ficava encantada, prometia mundos e fundos, prometia vantagem. A pessoa queria abrir a porta, ele entrava. Daqui a pouco estava chupando o sangue da pessoa. Que vampiro faz isso, não faz? Aí a gente vê, o que é o obsessor, gente? O obsessor chega para você e diz assim, Constantino, vou conversar com você. A partir de agora, mas que isso, meu amigo, que isso? Não, 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 não. Eu quero conversar com você. Fecha a porta. Mas a maioria de nós não fecha a porta. Começam as promessas, te dou isso, te dou aquilo, te dou isso, te dou aquilo, te dou isso, te dou aquilo. Aí a pessoa começa, ó, cair no canto da. Lembra da Eva, do Adão? Não, não, a cobrinha, não, 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 e você vai atrás dela. Quando vê, ó, já era. Então ele diz aqui, esse diabão lá, aquilo não existia. Mas tem outros, na forma humana, espíritos, né? Então, agora ele vem para 475, do Livro dos Espíritos. A Ivone diz assim, colocou essa questão no livro. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Aí os amigos espirituais dizem, sempre é possível, né? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Tem que ter vontade. É possível, sim. A liberdade. É lógico que a gente sabe que em casos de subjugação e possessão é muito mais difícil, né? É muito mais difícil a pessoa se libertar sozinha, porque muitas vezes ela já perdeu, né, a capacidade dela de discernir. Mas numa obsessão simples, é possível. Numa fascinação também é meio complicado, porque Kardec, inclusive, diz que a fascinação é um dos piores processos obsessivos, porque ele infla a nossa vaidade. Nossa vaidade. Então, ele sempre diz, a fascinação é complicado. Kardec disse, foi? Essa questão aí a gente pode ir no 909. Sim, vamos lá, 909. Vamos lá. 909, está aqui, ó. Poderia sempre o homem, eu gosto dessa pergunta, que essa pergunta é ótima. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
A gente pode até aqui no nosso livro, ele botou 475, né? Coloca aqui no livro da Reconstrução da Mediunidade, bota assim, ó, Livro dos Espíritos 909 também, porque aí a gente faz o link da 475, livro 909. 909. Aqui no livro Recordações da Mediunidade, quando ela escreveu a 475, você bota aqui 909, para a gente lembrar. Então, vamos lá. Ele perguntou aqui, Kardec, poderia sempre, 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 o homem, pelos seus próprios vencer as suas más inclinações? Eles dizem que sim, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Aciona a tua potência à vontade, que você consegue. Mas ele diz, como tem gente preguiçosa, é isso que ele está dizendo. Né? Quando ele diz aqui de forma muito delicada, há quão poucos dentre vós fazem esforço. Ele, na realidade, está dizendo assim, Eu não sei, eu acho essa questão ela mais direcionada para as nossas questões pessoais, sem influência. Eu gosto muito dessa pergunta aqui, eu acho ela perfeita. Mas eu não sei, pode ser que eu me engane, que também esteja incluindo aqui a questão da obsessão e da possessão. é a sua obsessão. Sim, quando você escolhe um caminho errado, né? Exatamente porque, olha Aí, só, nesse momento, ele abre a porta, né? exatamente porque subjugação na possessão, realmente, não é poucos esforços para se livrar de uma obsessão, de uma possessão. Né? Porque, com poucos dentre vós fazem esforços. Depois que entrou na possessão, subjugação, muito esforço. E sozinho, é muito difícil. Consegue. Precisa de um tratamento médico, não é? Para fazer o tratamento, para se libertar do processo obsessivo de subjugação, de possessão. Tem que entrar médico nessa história, neurologista, psiquiatra. Lembra do filho do doutor Bezerra? Vai ter que. Ali era esse caso de possessão, subjugação. O rapaz ficou com uma lesão no sistema nervoso. E ele, doutor Bezerra falou, o rapaz nunca mais teve a mesma disposição, a mesma vivacidade. Então, no caso de subjugação e possessão, vai precisar de médico, psiquiatra, vai precisar de uma série de coisas, além do tratamento na casa espírita, culto de evangelho no lar, palestra pública, tomar passe. Vai ser difícil, mas nada começa na possessão. Não é uma possessão que começa. Ninguém assim acorda. Eu, por exemplo, eu sou espírito limpo, não tenho pecado. Eu vou usar a palavra pecado, tá? Vou usar essa palavra. Não cometi nenhum equívoco. O espírito me tomou posse de mim. Isso, claro que não. Claro que não. Agora, quando ele diz, com poucos dentre vós fazer esforço, começou lá na obsessão simples. Na obsessão simples, a maioria de nós, a gente percebe que tem uma coisinha aqui, tá? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Ah, eu acho que estou precisando ir na casa espírita tomar uns passes. Começa assim. Ah, não, mas a palestra começa às 6h30. 6h30, aquela não. Como é que é o nome daquela novela que está passando aí 6h30? É uma aí dos anos 60. Tá aí dos anos 60, né? É uma novelinha aí dos anos 60. Ah, pessoal, mas aquela novela está chegando ao final. Que isso? Esqueci o nome da novela. Aí, cara, a Rose me bota uma palestra às 6h30 da noite. Justamente a novela das 6 da Globo está terminando. Eu sei que é o nome da personagem. Agora que a Clarice vai descobrir que a Beatriz é filha dela e que a outra filha, Bia, que é mal que nem o pica-pau, então vai ser desmascarada, eu vou ver a tragédia, palestra a tragédia do ressentimento. Não, quero ver a Bia ser desmascarada e a Clarice lembrar que a Boazinha que é a filha dela. Entendeu? Mas eu estou sentindo um negócio esquisito em mim. Eu achava bom ir lá da palestra, assistir a palestra, né? De repente, é o tal do ressentimento que está me incomodando, né? Aquelas coisas do passado onde eu desejei mal a todo mundo.
Mas a novela, a Beatriz, a Clarice, a Bia, que negócio boa essa novela, vou nada. Pô, tem lá do Serrói a novela, e tem o Serrói a palestra, começa quando 7h30, 8h da palestra. Começou a estar do Vale Tudo agora. Remake da Vale Tudo, bom pra caramba. Se a Vale Tudo antiga foi bom, a Vale Tudo nova é espetacular. Vou assistir a Vale Tudo. Deixa eu assistir a nova. Depois eu vou lá no sábado, né? No sábado eu vou lá assistir a palestra. É assim, entendeu? Então, lá na Obsessão Simples, poucos esforços nós podemos fazer, ô Carmen, para a gente se Então, é nesse momento, né? Para a gente não abrir a porteira. Exatamente. Então, estou sentindo os incômodos, assisto uma palestra por semana, tomo um passe, culto do evangelho lá, direitinho lá, uma vez por semana. Joana diz assim, ó, se a coisa está feia, faz 2, 3 vezes, porque se um é bom, se fizesse todo dia seria melhor. Eu estou sentindo o problema, e eu tenho meios já para me libertar do processo obsessivo. Vou me reeducando, vou mudando a minha maneira de ser, entendeu? Passo a amar um pouquinho mais, porque lá no Evangelho, capítulo 12, item 3, fala do amar os inimigos, já, né? Vou perdoando um aqui o outro, já não desejo tanto, tem aquela musiquinha que diz, né? Já não desejamos tanto mal a tanta gente, se não me engano é do Cazuza, né? Nem me lembro se é do Cazuza, acho que é do Renato Russo. Já não desejamos mal a tanta gente, que antes a gente desejava mal a todo mundo, já diminuiu. Então eu tenho meio de me libertar da obsessão, fazendo poucos esforços. Mas eu tenho a tal da preguiça. Aí a coisa vai o quê? Ó? Escalando, escalando, escalando. Aí cai na fascinação, aí fica complicado. Aí fica complicado, né? Então, ele disse aqui, sempre é possível, na 475, quem quer que seja, subtrai-se a um jugo, desde com vontade firme o queira. Havia 476. Aí continua Kardec, né? Porque Kardec também era danado, né? Ele ficava em cima ali. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Aí os espíritos vão dizendo. Sendo ela um homem de bem, essa outra pessoa um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso, para a ajuda dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, que a gente já aprendeu lá no livro dos médiuns, né? A única coisa que os espíritos maus respeitam é o quê? A superioridade moral do indivíduo. Então, ele diz aqui, tanto maior poder, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, não poderá. Aquela pessoa que quiser ajudar, não sendo uma pessoa digna, uma pessoa elevada, de moral bastante elevada, ela nada poderá fazer se o que estiver subjugado, se o obsidiado, não lhe emprestar o seu concurso. Então, você quer ajudar um irmão, um filho que está obsediado, ser uma pessoa digna, de moral elevada, mas se o doente não quiser tratamento, você nada pode fazer. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Tem gente que gosta de ser obsediada. Tem gente que gosta. Gosta de atrair atenção. Tem gente que gosta. Né? Eu gosto de ter uma obsessorzinha, tão bom, gente. Tão bom. Tem gente que gosta. Tem gente que acha que não, gente. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta sempre daquela cara de miséria, de sofrimento. Você vai lá, ela diz que nada. Se eu parar de sofrer, o pessoal vai fugir de mim, vai esquecer de mim. Se eu estiver sofrendo, fica um monte de gente em cima de mim. Eu conheci uma pessoa assim.
Olha, você fazia de tudo. Ela sempre gostava de sofrer, de ser a mais miserável das miseráveis, porque atrai a atenção das pessoas. Se ficar boa, ela acha que ninguém mais vai gostar dela, não vão dar mais atenção. Então, ela mantém aquele quadro. Gosta do negócio. Então, isso aqui. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Se você não estiver buscando se melhorar, ser digno, você não vai ajudar. Não vai conseguir sobrepor-se moralmente sobre o espírito. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Então, tem uma questão aqui do Livro dos Médiuns, vai ser difícil achar. Nossa Senhora, gente, vai ser difícil achar. Eu abri, achei. Gente, olha, o pedagógico desse curso é espetacular. Sinceramente, eu não peguei aqui, ó. Questão 279 do Livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações. E detalhe, não é nem o meu, é o livro aqui da casa. Fosse o meu dizer que estava viciado, mas não, foi o da casa. Eu peguei e abri, tá aqui, ó. 279, olha só. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Vamos botar aqui, gente. Questão 476, coloca aqui, ó, Livro dos Médiuns, LM, 279. LM, quer dizer, Livro dos Médiuns, 279. Diz ela aqui, ó, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Para quem só lhes oponha a energia da vontade, tipo assim, calma, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu ao espírito rebelde: deixa-me em paz, com teus ares de mata-mouro, quer dizer, de valentão, que não vales mais do que eu. Dir-se um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Gente, que resposta. Já pensou o espírito falar isso para gente? Que vergonha. Né? E aí ele diz assim, aqui no Livro dos Médiuns: quem se espante que o nome de Deus invocado contra eles nenhum efeito produza. Aí essa pessoa que quer ajudar o outro, mas que a moral está terrível, ele chama, em nome de Deus, os espíritos caem da gargalhada. A razão desse fato deu a São Luís da resposta seguinte. A São Luís vai explicar, porque esse indivíduo que se diz profeta, enviado de Deus, não consegue vencer os espíritos, dominar os espíritos. Ele fala em Deus, mas não adianta nada. São Luís diz assim: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando essa pessoa que chama Deus quando proferido por quem possua pelas suas virtudes, serviço dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tinha em relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis, a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Então, para falar em nome de Deus, você tem que ter o quê? Uma moral elevada. Ou está se fazendo muito esforço para se melhorar. Um picareta, que se diz profeta, religioso, apóstolo, fala em Deus, os espíritos vão rolar no chão e vão dizer para ele: cala a boca, não fica passando vergonha, não, que você não tem moral para falar em nome de Deus. É isso que eles dizem. E dizem mesmo, tá? Então, nessa questão, né? Obrigado, meus irmãos. Eu abri e caiu aqui da minha cara, né? Entendeu? Então, ó, qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver, estou terminando de ler a 476, aquele que não tiver puro coração, e nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado. Então, é isso que a Ivone está trazendo para a gente aqui. Muito claro, muito claro, muito claro. Nós vamos parar aqui. Bota a data da semana que vem, dia 21, a gente vai começar na questão 477. 21 de abril de 2025. Questão 477.
E ainda você vê, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, casa direitinho, porque é Kardec trazendo para a gente os conceitos de obsessão, as informações que os amigos espirituais passaram para eles. E nós temos que seguir Kardec, estudar Kardec. E os livros e as obras subsidiárias. Né? Então, nós vamos terminando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade que o Pai nos deu de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada. Que o Senhor nos abençoe. Denise, caso a companheira Flávia Pesarini chegue, você faz a sala para ela rapidinho? Carmen, leitora do Prepare a Prece. Carmen, está aí? Ah, Ah, tá. aqui. Ah, então Não, tá. acho que hoje é Joana. Hoje é a Joana. Então, hoje é a Joana. Prepare e prece.